Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Gênesis. Nós estamos começando o ano, nós vamos começar pelo livro chamado Bereshit, ou seja, o início, né? Nós vamos começar do começo. Bereshit também é conhecido como o início, e os primeiros versos tem no princípio, em Gênesis 1:1, fala sobre isso, por isso que ele é conhecido assim. Então vamos abrir Gênesis 4, primeiro livro da Bíblia, é fácil de encontrar. Gênesis 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler aqui na versão do João Ferreira de Almeida, mas você pode ler aí na sua versão, na sua Bíblia, e eu também vou passar aqui no telão para que facilite a nossa leitura. Todo mundo achou? É bem facinho. Gênesis 4, de 1 a 7. O texto diz assim, vamos ler com reverência ao Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui diante de ti, Senhor, durante todo esse mês, nós oramos, buscamos a Ti através do Natal, lembramos do Teu nascimento, e agora, Senhor, nós estamos um novo ano, uma nova fase, novas promessas, tudo novo. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos dê um coração ensinável, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Eis aqui a Tua palavra, Senhor, abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra, que sejamos cada vez mais sábios em Ti, que a Tua palavra nos cure, nos dê entendimento e nos ajude todo momento da nossa vida. Louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome. Amém. Senhor, senhores, irmãos, se nós estivéssemos aqui encenando uma peça teatral, esse primeiro ato, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele apresentaria a saída daquela primeira família do Éden. Está mostrando aqui os primeiros passos, está mostrando aqui as suas primeiras ações, as dificuldades, como a humanidade contaminada pelo pecado, recém-saída do Éden, iniciou a sua vida. Esse texto ele apresenta alguns detalhes interessantes da vida dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Nós percebemos que desde o Éden a estratégia do diabo é separar nós, é separar a família, é nos separar de Deus. Essa sempre foi a estratégia do diabo, nós percebemos isso nas entrelinhas desse texto. Porém, nós vemos que, mesmo com esse rompimento espiritual que acontece aqui, entre a família e Deus, ainda Deus se importa com a família, Deus ainda se importa conosco. Ele ainda se importa com a criação. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos ajudar a entender melhor todo esse drama entre esses irmãos. E vai criar um contexto que vai nos ajudar a entender o porquê do primeiro assassinato que está registrado na Bíblia. Minha intenção essa noite, meus irmãos, é nos levar através dessa história a conhecer um pouco mais de Deus, sua interação conosco e como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar cada vez melhor com Deus. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E para isso nós vamos tirar vários ensinamentos
desse pequeno texto, porém um texto riquíssimo, nós vamos perceber que esse texto é muito profundo. Fala um pouco sobre assassinato, sobre ofertas, mas fala também de graça de Deus. A história que nós vamos contar é antes do assassinato. Não vamos falar de assassinato hoje, talvez uma outra oportunidade. Mas vamos batizar esse tema de Caim e Abel, a origem, antes de tudo acontecer. Para facilitar, meus irmãos, eu vou dividir esse sermão em 3 pontos. A graça de Deus, verso 1 e 2. Deus vê além das aparências, versos 3, 4, 5 e 6. E Deus aconselha o homem, versos 6 e 7. Aqui eu vou repetir o verso 6, tanto no item 2 quanto no item 3, mas vocês vão entender melhor quando nós chegarmos lá. Meus irmãos, então nós vamos começar um pouco antes desse texto. A origem, contada por mim, que nós vamos acompanhar, ela inicia no capítulo 3 de Gênesis. E como eu costumo falar, senta que lá vem a história. Nós vamos começar com a história de Gênesis, tá? Então esse texto, essa origem, esse início, ele começa na desobediência de Adão e Eva, ainda lá no paraíso. E aí nós lembramos da história, nós sabemos que Deus disse para Adão e Eva: vocês não devem comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras frutas vocês podem comer, mas dessa em particular não devem comer. E o que aconteceu? Eles comeram do fruto e foram expulsos do paraíso. A expulsão do paraíso, meus irmãos, significou um rompimento da ligação que eles tinham espiritualmente com Deus. E isso foi uma morte imediata. Foi imediato, essa desobediência fez com que houvesse esse rompimento espiritual. E a outra consequência é que eles se tornaram mortais. Os dias deles começaram a ser contados. Adão e Eva foram criados para ser imortais. Não deveriam morrer nunca fisicamente. Mas, com a desobediência, aconteceram essas coisas. E eu vou abrir já um parêntese aqui, vou abrir mais uns 2 ou 3 durante a pregação. E nós sabemos que por causa dessa desobediência, foi por causa disso que nós nos separamos de Deus. Foi por causa disso que nós precisamos de Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo que nós iremos nos religar novamente a Deus. É com Jesus Cristo que nós vamos viver novamente, eternamente. Sem Jesus Cristo, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos mortos. Sem Jesus Cristo, nós sabemos que nós estamos condenados. Todo mundo sabe disso. E louvamos o Senhor por causa disso. Fechar parênteses. Bom, após a desobediência, nós vemos então a primeira ação da graça de Deus para conosco. Deus, ele sabendo de tudo que iria acontecer, ele anuncia ao homem seu plano para derrotar Satanás, apontando para um Redentor, o seu próprio Filho, que redimiria o homem dos seus pecados. E então Deus revela para o homem o seu primeiro evangelho. Nós podemos abrir aí, volta um pouquinho na Bíblia, verso 15 do capítulo 3. Só volta uma página ou um pouquinho. O texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz, meus irmãos, para esse casal que um descendente de mulher acabaria com o pecado. Um descendente de mulher seria a salvação da morte eterna. Um descendente de mulher nos religaria novamente a Deus espiritualmente. Os estudiosos, eles chamam esse texto de proto-evangelho. Por que é proto-evangelho? Do grego proto, primeiro. Então nós estamos vendo aqui a Deus falando o primeiro evangelho para a humanidade. Percebam, meus irmãos, que já através desse texto, Deus apresenta a Adão e Eva a sua graça, informando que eles teriam uma descendência, que apesar de todas as consequências da morte, do pecado, de tudo isso que aconteceu, os propósitos de Deus não seriam frustrados. A humanidade não terminaria com Adão e Eva. Haveria uma continuidade.
tudo mudaria com o tempo. Deus já tinha preparado algo que nos levaria novamente a Ele. Tudo já estava planejado. Deus não foi pego de surpresa, como alguns dizem. Só lendo esse texto do proto-evangelho, já conseguimos aprender que a graça de Deus sempre esteve presente. Sempre estará presente conosco. Sempre, meus irmãos. Não podemos fugir disso. Sempre estará presente na vida daqueles que servem a Deus. Temos a certeza que tudo será cumprido quando Jesus voltar. Glória a Deus por isso. Vemos o início do cumprimento, então, dessa palavra ao lermos o verso 1 do capítulo 4, que nós lemos agora há pouco. A graça de Deus se fazendo presente na vida da humanidade através de Eva, concebendo seu primeiro filho. O texto diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Na continuação do verso diz: então, ou seja, por causa disto, disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Percebam, meus irmãos, aqui que Eva, ao declarar que teve um filho, um varão, ela declara que foi Deus quem foi ao auxílio dela. Foi Deus quem socorreu Eva. Foi Deus quem a ajudou para ter um varão, um filho. Apesar de todo o erro que ela cometeu, apesar de todo o pecado que já estava na sua carne, Deus teve misericórdia de Eva. Deus agiu com misericórdia mesmo sem ela merecer. E aí nós podemos falar um pouco sobre o que é graça. Graça, nós sabemos que é um favor ou uma benevolência que nós não merecemos. É isso que é graça. O que Eva merecia, meus irmãos? A morte. A morte imediata. Sim ou não? Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim. E Adão também, não só Eva. Eu fico falando de Eva, mas Eva e Adão mereciam a morte, mas Deus concede graça. Uma curiosidade, meus irmãos, sobre o nome de Caim é algo como adquirir, produzir. Então, como nós vimos em outras pregações, a Bíblia, tanto na Bíblia quanto na cultura hebraica, o nome ele tem uma forte ligação com aquele momento que a pessoa está passando, alguma coisa assim. E a mulher dá dá o nome ao filho em relação àquele momento. Nós podemos, por exemplo, citar o caso de Jacó e Esaú. Esaú tem esse nome porque ele nasceu peludo. Esaú é peludo, mas ele também nasceu vermelho. Então ele também tem o nome de Edom. E Jacó, o nome dele é Jacó porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Então Jacó significa perseguidor de calcanhar. É mais ou menos como a gente já ouviu aquelas histórias de indígenas que a pessoa nasce, o menino nasce e ele abre a tenda e olha um touro sentado, né? Aí dá o nome do menino de touro sentado. É mais ou menos isso, mas tinham outros significados na Bíblia, a gente já entendeu isso, né? O nome dado a Caim, então, refere-se a adquirir um varão. O verso 2, então, diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Abel, meus irmãos, significa sopro ou fôlego. Nós não sabemos exatamente por que Eva deu esse nome a Abel. Talvez porque ele tenha nascido mais fraco, mas isso é viagem da minha cabeça. Não tem nada na Bíblia que possa dizer por que Abel tem esse nome. Bem que eu procurei, mas não consegui encontrar. O fato é que Eva concebe depois de Caim, ela concebe outra vez, ela concebe um outro filho, um outro homem. E um filho trabalharia com a terra e o outro trabalharia com animais. Meus irmãos, só da gente ler esses textos aqui, esses dois primeiros textos, nós já podemos tirar algumas conclusões. Podemos ver claramente o arrependimento de Eva. Não sei se vocês conseguem enxergar isso junto comigo. Eva se manifesta aqui dizendo: Deus me ajudou a conceber um varão. Nós podemos ver o arrependimento de Eva aqui. Vou explicar melhor.
Não sei se vocês se lembram qual foi o argumento da serpente para convencer Eva que para ela desobedecer a Deus. Não foi porque a Eva disse, olha, se você comer desse fruto, você vai emagrecer. Não tem nada a ver isso. Ninguém riu da piada, é péssima. Tá bom, não vou mais usar essa. Bom, não foi por causa disso, né? Nós lemos lá em Gênesis 3:5 o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, qual foi o argumento aqui, meus irmãos? O argumento foi que, ei, você comendo esse fruto, você vai ser igual a Deus, você vai ser independente, você não vai mais precisar de Deus. E aí nós vemos aqui, meus irmãos, que interessante, Eva dizendo, eu preciso de ti, Senhor, para poder gerar um filho. E eu vou abrir um outro parêntese aqui. Não sei se vocês já notaram, eu acho até estranho isso, né? Mas não sei se vocês já pensaram que tem uma coisa esquisita aí. A Eva, ela deu mais ouvidos a uma serpente, que ela acabara de conhecer, do que a Deus que falava com ela todos os dias. E isso me faz pensar que às vezes isso tem a ver conosco também. Às vezes nós ouvimos mais outras pessoas do que os nossos pais, ou ouvimos mais uma pessoa que não tem nada a ver com a gente do que aquela pessoa que nos ama, que quer o bem da gente. Nós somos bem parecidos, não é, com Eva. Mas foi só para a gente pensar sobre isso. Então, voltando ao texto, o que nós aprendemos aqui? O que nós vemos aqui? Nós vemos Eva dizendo, o varão que eu adquiri foi pela graça de Deus. Antes Eva queria ser igual a Deus, agora ela está dizendo, Senhor, eu estou submissa a Ti. Senhor, eu estou completamente diferente. Senhor, eu estou arrependida. Vocês conseguem ver isso, meus irmãos? Eva está dizendo aqui que foi pela graça do Senhor, pelo auxílio do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Ela está dizendo que ela está arrependida. Dá para ver essa mudança. Mas vocês podem perguntar novamente, e Adão? Você está falando só de Eva. E Adão? Adão pecou? Adão realmente ficou arrependido? Dá para a gente ver na Bíblia o arrependimento de Adão? Sim, meus irmãos. Assim como a mulher creu mais na serpente do que em Deus, Adão amou mais a criatura do que o Criador. Sim ou não? Ele amou mais Eva. Ele ouviu Eva e não ouviu a Deus. Ele amou mais a criatura do que o Criador. Ele preferiu ouvir a mulher do que a Deus. Porém, meus irmãos, se vocês veem aí o verso 20 do capítulo 3, o texto diz assim, e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, portanto era mãe de todos os viventes. Então Eva, nós já falamos sobre o significado, né? Eva quer dizer mãe de todos os viventes, está na Bíblia, está tranquilo esse. E eu pergunto para os irmãos, Eva já tinha tido filho? Sim ou não? Não, Eva não tinha tido filho. Então a gente vê aqui, meus irmãos, de acordo com o proto-evangelho que nós acabamos de ler, que a mulher teria uma descendência e que Adão creu na promessa de Deus. E aí nós vimos, olha só, Adão arrependido também, porque Adão primeiro ele acreditou na mulher e agora ele acredita na promessa do próprio Deus. Adão também se arrependeu, assim como Eva se arrependeu. Adão igualmente está arrependido. Tanto um quanto o outro, meus irmãos, são restaurados através da humildade e da fé que existia neles. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que apesar do pecado que havia neles, que depois que eles comeram o fruto proibido, antes disso eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Existia dentro deles uma faísca divina. No coração deles, eles sabiam que eles eram criaturas de Deus. Eles sabiam que eles foram criados por Deus. Não podemos esquecer isso. Adão e Eva não eram só maus, eles não só pecaram, eles não fizeram essa maldade com a gente até hoje. Eles também tinham o lado bom deles. E o que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos que, apesar de nós sermos pecadores, apesar de a gente às vezes estar atolado no nosso pecado,
nós sempre podemos nos arrepender. Nós sempre podemos buscar a Deus em arrependimento. Nós sempre podemos pedir perdão dos nossos pecados ao Senhor. Sua graça, a graça de Deus, não tem limites, meus irmãos. Por pior que sejam nossos pecados, é sempre possível voltar para o caminho. É sempre possível voltar para Deus. É sempre possível nós declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É sempre possível a gente prostrar os nossos joelhos, pedir a Deus e falar que nós somos arrependidos por tudo. No nosso caso, meus irmãos, ao pecarmos, nós sabemos que haverá consequência, mas nós sabemos também que nós temos a faísca de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós sabemos que se nós nos arrependermos, nós podemos contar com o Espírito Santo para nos ajudar a voltar para o caminho. Sim ou não? Esse texto, meus irmãos, ele serve como exemplo para quando acharmos que Deus não nos ouve de maneira nenhuma. Quando olhamos para Deus e dizer, Senhor, esse pecado não... Nossa, eu estou muito perdido. O Senhor nunca mais vai me ouvir. Se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se nos arrependermos de todo o coração. Meu irmão, se você que está ouvindo aqui essa palavra essa noite e acha que seu pecado é tão grande que é impossível que Deus o receba de volta, você está atolado nos seus pecados, veja esse texto de Adão e Eva, olhe com cuidado. Se Deus cuidou de Adão e Eva depois do paraíso, Ele pode cuidar de você, Ele pode cuidar de nós. E eu digo, meus irmãos, ore do seu jeito, Ele vai te ouvir. Humilhe-se, confesse os seus pecados e Ele vai te perdoar. Volte-se para Deus, Ele vai endireitar os seus caminhos. Procure-o e Ele se deixará ser encontrado. Diga, Senhor, eu estou ferido. E Ele vai cuidar das suas feridas. Glória a Deus, meus irmãos. Deus sempre vai nos receber. Deus sempre vai nos receber. Mas a gente precisa experimentar de Deus. E aí nós entramos no segundo ponto. Só um instante. Será que eu não botei o segundo ponto? Bem, eu acho que eu me enganei aqui, mas tudo bem, vamos lá. O segundo ponto diz, Deus vê além das aparências. O verso 3 diz, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 3, está ali, está certinho. E aí, meus irmãos, eu acho interessante esse verso, eu não sei se vocês acham interessante também. Vocês já pararam para pensar por que depois de um tempo, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor? Por quê? A gente precisa fazer perguntas ao texto para a gente poder entender. O texto não fala se isso foi a primeira vez, o texto não fala se era começou a virar uma sequência de ofertas, o texto não fala nenhuma informação sobre esse tipo de comportamento. O fato é que antes, quando o homem estava no jardim do Éden, não havia necessidade de nenhuma oferta, porque Deus, Ele estava lá o tempo todo. Deus, Ele falava com a humanidade todos os dias. Então, por que o homem começou a fazer isso? Talvez, por causa da queda, Deus não aparecia mais com essa frequência toda com Adão e Eva, Caim e Abel. Talvez essa comunicação entre o homem ficou mais rara e o homem precisou se humilhar, precisou oferecer algum tipo de sacrifício, um momento de dedicação, uma oferta para que Deus pudesse falar, para que o homem conseguisse uma audiência com Deus. Talvez com a dificuldade que o mundo pós-Éden imputava ao homem, os problemas começaram a acontecer e o homem começou a ter necessidade de falar com Deus. Isso me faz pensar,
Meus irmãos, Deus criou todas as coisas, desde aquela época até hoje. Quem é a pessoa que mais sabe sobre todos os problemas que acontecem no mundo? Deus. Será que essa ação do homem, de Caim e Abel, talvez Adão e Eva também, de oferecer algo a Deus, não foi alguma coisa que nós também fazemos? Será que o homem pensou em agradar a Deus com aquilo que sabia fazer? Como que o homem começou a querer falar com Deus? Meus irmãos, não é mera coincidência, mas parece bem semelhante com o que fazemos. Às vezes nós precisamos falar com Deus, às vezes nós estamos precisando de alguma coisa e nós fazemos tipo: eu estou sem emprego, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu dou meu primeiro salário para Ti. Ou, Senhor, minha família está destruída, minha esposa foi embora, meus filhos estão doentes, a esposa pode dizer: Senhor, eu não aguento mais esse marido que me bate, eu não aguento mais essa situação, meus filhos estão na droga, ou eu estou cheio de pecado. E o que acontece com essas pessoas? Algumas vezes elas vão para dentro de uma igreja para tentar buscar o favor de Deus, para tentar mudar aquela situação. O desespero, meus irmãos, faz com que o homem tente impressionar a Deus, tentando dessa forma chamar a sua atenção, para que Ele resolva os problemas pessoais. Sim ou não? É assim que a gente age, parecido com Caim e Abel. A gente pode perceber isso. Eu não sei se foi esse o motivo que Caim e Abel começaram a oferecer alguma oferta a Deus, mas a gente começa a pensar, pode ser isso. O fato é que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, e como ele era lavrador, ele trouxe aquilo que ele fazia. Ele trouxe uma oferta daquilo que ele trabalhava. E o verso 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então nós vemos aqui ações contrárias, apontadas na Bíblia entre Caim e Abel. Nós vemos que esse texto ele enfatiza com essa locução adverbial, por sua vez, o que acontecerá depois, contrastando as ações, enfatizando uma em detrimento à outra. Então essa ação contrária é esclarecida com as palavras trouxe das primícias. Ou seja, de um lado direito, não vou usar direita e esquerda, fica complicado, mas de um lado nós temos Abel escolhendo o melhor para Deus, trazendo as primícias, trazendo aquilo que ele achava melhor. Ele foi buscar o melhor do seu rebanho, ele foi de todo o coração querendo agradar a Deus. Ele queria, de alguma forma, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Deus já estava fazendo para ele. Ele buscando a Deus porque ele precisava falar com Deus, e Deus sendo o Criador e Salvador, provedor dele, ele queria levar o melhor para Deus. De outro lado, nós temos Caim, que em comparação a Abel, não estava com a mesma preocupação. Trouxe alguma coisa despretensiosamente, colheu algo, e não se preocupou com a qualidade que ele deveria oferecer a Deus. Então, nós podemos concluir, através dessa comparação, que a Bíblia traz que Caim não deu a mesma importância a Deus. Deus não era importante. Veja só, Deus não era importante. Deus, ele estava com o coração longe de Deus, muito longe de Deus. Deus não era seu protetor, não era seu provedor. Ele fazia todo o trabalho forçado, trabalho pesado, pela força do seu braço. Muitos de nós achamos às vezes que pela força do nosso braço é que nós conseguimos as nossas coisas. Esquecemos que há um Deus que é provedor, que se Deus quisesse, nenhum de nós estaria aqui hoje. É muito fácil a gente esquecer que Deus tem feito por nós. Nós às vezes parecemos muito com Caim. Vemos claramente, meus irmãos, aqui essa comparação, que o pecado que já havia separado Adão e Eva de Deus, ela começa a criar frutos no coração de Caim. Meus irmãos, algumas pessoas, a gente já ouviu isso, acham que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim ele gosta de sacrifícios de sangue.
Porque Deus gosta de sacrifícios de sangue. Deus gosta de matar os animais. Ele não gosta de pessoas que são veganas, essas coisas, né? Porque comem frutas. Nada a ver. Nada a ver. Como nós falamos ainda há pouco, o texto, a Bíblia, não fala nada como Deus queria que houvesse essas ofertas. Ele não disse, olha, você tem que trazer uma vez por mês, você tem que trazer ofertas assim, assado. O texto não fala. Foi o ser humano que começou a trazer ofertas para Deus para poder conversar com Deus. Então, não tem nada a ver. Caim, se ele tivesse um coração diferente, ele poderia ter trazido as ofertas que ele trouxe e Deus aceitar. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. O motivo de Deus rejeitar Caim não foi por causa da oferta de Caim. Meus irmãos, e o que nós aprendemos com isso? Que ofertas de animais, ofertas de frutas, oferta de legumes, dinheiro, Deus não precisa nada disso. Tudo é de Deus, tudo é dele. Ele não precisa disso. Mas dá para perceber aqui no texto, pelo que nós estamos lendo, que ele vê como nós damos as ofertas. Como é a forma que nós damos as ofertas. Deus vê a nossa intenção. Deus olha o nosso coração. Deus vê como nós o louvamos. Nós começamos a ver que a coisa começa de dentro para fora. E não de fora para dentro. E não externamente. Não só oferta pela oferta. E eu vou citar 2 textos aqui para colaborar com isso que nós estamos falando. Acho que vocês conhecem o texto da viúva pobre, que está em Lucas 21, 41, 44. Só ouçam. O texto diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si aos seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Ela colocou tudo que ela tinha. Ela colocou o seu coração ali. Ela colocou a oferta de Abel. Todos, o texto continua, deram do que lhe sobrava a oferta de Caim. Ele trouxe algo despretensioso, pegou lá alguma coisa para oferecer a Deus. Mas ela, a viúva pobre, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A viúva, meus irmãos, não deu do que sobrava, até porque ela não tinha o que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha, em louvor a Deus. Mais uma vez, não houve exigência de Deus por isso. Deus não disse, ei, pega todo esse dinheiro aí, essas 2 moedinhas aí e dá ali. Deus não disse isso. Mas ela deu porque ela quis. Ela deu em gratidão ao Senhor. Deu o seu melhor, assim como Abel. Mas não é somente financeiramente que nós podemos oferecer as nossas ofertas a Deus. Vejam o texto conhecido de Hebreus 13:15, que diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, esse texto é bem claro, existe uma outra forma de ofertar. Sacrifícios de louvor. Ou seja, meus irmãos, quando nós louvamos, quando nós glorificamos, quando nós oramos a Deus, quando nós dizemos que Deus é maravilhoso, quando nós oramos a Deus e reconhecemos tudo o que Ele tem feito por nós, nós estamos louvando a Deus. Quando nós viemos à igreja e cantamos com o nosso coração, nós estamos louvando a Deus, nós estamos oferecendo sacrifícios de louvor. Com um coração sincero, que Deus vê, nós estamos ofertando, meus irmãos. E não seja por barganha, nós não estamos ofertando aqui porque nós queremos interesse, nós queremos que Deus
realize algum desejo nosso, nós fazemos isso para a honra e glória do nome de Deus. É isso que o texto está dizendo, é por gratidão, é assim que nós devemos louvar a Deus. Então, com base nisso, nós podemos fazer algumas perguntas para nós, e eu me incluo nisso, para a gente começar a pensar. Não precisa responder. Por que nós oferecemos ofertas ao Senhor? É porque queremos que Ele incline seus ouvidos às nossas petições? Ou é por gratidão? Como é que está a qualidade das nossas ofertas ao Senhor? Nós temos trazido nossas primícias com qualidade? Quando nós vimos a igreja, meus irmãos, nós cantamos, oramos, louvamos. Quando nós estamos em casa, orando ao Senhor, quando nós dizimamos, como é que está o nosso coração perante Deus? Não precisa responder. Quando nós damos essas ofertas, nós somos iguais a Abel, com as primícias, com qualidade, com o coração humilde e alegre? Ou nós estamos entregando o que sobra, sem qualidade, coração longe de Deus? A gente vem para cá para a igreja, está cantando, levanta as mãos, fecha os olhos, mas está pensando longe. Só está fazendo assim, não está nem pensando na letra da música. Como é que está a nossa oferta? Meus irmãos, nós querendo ou não, Deus sempre vai olhar o nosso coração. Assim como Ele olhou o coração de Abel, assim como Ele olhou o coração de Caim. Nós não fugimos disso. Deus, Ele olha primeiro internamente. Ficou claro isso, meus irmãos? Então nós vamos seguindo. Caminhando no texto, conseguimos entender que a principal razão para Caim não ser aprovado por Deus, então, originalmente, não foi por ele não ter levado as primícias para Deus. Vejam, vamos ver o que diz o texto 5, e o verso 5 e o verso 6. Vamos dar um pulinho lá. Ao passo que de Caim e de sua oferta, Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu-lhe o semblante? Vejam, Deus primeiro, Ele não se agradou de Caim e de sua oferta. Ele não se agradou da oferta, mas Ele não se agradou de Caim. Então, nós temos um outro indício de tudo isso que nós estamos conversando. Vocês percebem que Deus não pergunta: ei, por que você se irou porque eu não aceitei a sua oferta? Ele não perguntou isso. Ele perguntou: por que andas irado? Aparentemente, Caim já andava irado. Não sabemos exatamente por que, eu tenho algumas ideias, mas se eu for pregar sobre Caim e Abel a continuação, eu posso falar sobre isso. Mas agora nós vamos seguir aqui. Mas uma possível causa de Caim andar irado era por causa do pecado que habitava em seu coração. Mas existe uma outra provável possibilidade. E essa possibilidade nós falamos quando nós conversamos sobre Abel. Lembra que eu falei sobre Abel, que Abel, quando foi ter com Deus, ele foi de coração contrito, ele foi reconhecendo que Deus era maravilhoso, que Deus era seu Senhor e provedor? Por quê? Porque Abel tinha fé e Caim não. E aí, meus irmãos, a gente pode pensar: mas Fábio, de onde é que tu tirou isso? Não, a gente pode perceber no texto, e Paulo também fala sobre isso. Se nós olharmos aqui em Hebreus 11:4, ele diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, essa ideia não é só minha, essa ideia também é de Paulo. Então, pela fé, Abel tinha fé e Caim não. Pela fé, meus irmãos. Primeiro houve fé. Primeiro houve algo dentro de Abel para que Deus tenha recebido a sua oferta. Fica claro então que para oferecermos ofertas a Deus, primeiro acontece algo interno.
para depois acontecer algo externo. Podemos concluir então que a rejeição da oferta de Caim por Deus foi porque não houve uma oferta, nem espiritual e nem física. Deus não quis nem saber disso. Essa foi a principal razão que nós enxergamos da oferta de Caim não ser recebida por Deus. E o que nós aprendemos aqui então, meus irmãos? Nós aprendemos que a forma como nós ofertamos diz muito mais sobre nós do que a oferta propriamente dita. Eu vou repetir, só um instante. A forma como nós ofertamos diz muito mais sobre nós do que a oferta propriamente dita. E aí eu pergunto, como nós temos ofertado ao Senhor? Nós somos Caim ou nós somos Abel? Temos ofertado com alegria e fé? Ou nós temos ofertado de qualquer jeito? Nossos louvores nascem no nosso coração? Ou nós estamos louvando de qualquer jeito? Quando nós oramos, quando saímos de casa, nós oramos, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos proteja. Nós realmente estamos pedindo isso? Realmente é do nosso coração? Quando nós oramos, Senhor, boa noite, estou tão cansado. Quando nós oramos, Senhor, abençoa essa refeição, será que a gente está pensando em Deus ou será que a gente está com fome e a gente só está pedindo para Deus abençoar, mas a gente não está realmente pensando em Deus? É uma coisa para a gente pensar. Como nós temos ofertado? E aí, meus irmãos, eu vou pedir um pouco mais de paciência, que eu vou passar um pouquinho do horário. Vocês me permitem? Muito obrigado. Então, nós vamos falar do terceiro ponto. O conselho de Deus. Então, o verso 6 novamente diz assim: Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que decaiu o seu semblante? Olha que interessante. Caim e Abel ofereceram algo a Deus, para que Deus falasse com eles, mas Deus fala com Caim. Por que não falou com Abel? Ou se falou, a gente não sabe, a Bíblia não falou, a Bíblia não diz. Mas aí Deus fala com Abel fazendo uma pergunta. Nós já sabemos a resposta. Nós sabemos a resposta e Deus também sabe. E por que ele pergunta? Será que a gente faz essa pergunta? Por que Deus pergunta para Caim isso, se ele já sabe a resposta? É simples, meus irmãos. É porque Deus, ele quer conversar com Caim. Deus também, ele quer conversar conosco. É igual. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer que a gente ore e espere que Deus responda. Às vezes Deus não responde imediatamente, mas Ele quer que pelo menos a gente vá com o coração diferente. Ele quer que a gente tenha relacionamento. E relacionamento, meus irmãos, nós sabemos como é. Relacionamento, se eu me relacionar com o irmão Pedro, eu vou conversar com ele, ele vai conversar comigo. Se eu vou ter relacionamento com Deus, eu tenho que conversar com Deus e aguardar com o meu coração aberto. Às vezes Deus responde e a gente nem percebe. Por quê? Por quê? Porque a gente não quer saber da resposta de verdade. A gente não tem relacionamento. Nosso relacionamento com Deus é raso. Não estou falando de vocês, estou falando de outras pessoas. Meus irmãos, nós vemos aqui dois problemas. Um problema de relacionamento e um problema comportamental de Caim. Vamos falar rapidamente de cada um deles. Problema de relacionamento. A gente já percebeu que se a gente tem relacionamento, a gente tem que conversar um com o outro. A gente precisa entender que Caim, para ter relacionamento com Deus, ele precisava conversar com Deus, assim como nós. Então Caim não responde nada a Deus, ele tem um problema de relacionamento. Meus irmãos, vocês já perceberam que pra gente, nós é que precisamos de Deus, Deus não precisa da gente. Então nós que precisamos buscar a Deus, sim ou não? E ele tem também um problema comportamental. Nós vimos aqui, a maioria do tempo que nós estamos conversando, pela perspectiva de Deus, que Caim não foi aceito porque o coração dele não agradou, porque a oferta dele não foi boa, por causa do pecado que ele tinha, porque ele não tinha fé. Mas vamos olhar pela perspectiva de Caim.
Caim provavelmente ele estava irado porque, prestem bem atenção, porque ele achava que Deus estava sendo injusto com ele. Por que Deus não recebeu a minha oferta? Afinal, eu trouxe a oferta. Por que ele não recebeu a minha oferta? Ele recebeu a oferta de Abel, do meu irmão. Que essa inveja miserável. Por quê? Meus irmãos, Caim estava agindo aqui tipo um menino mimado, que o pai tem que agradar esse menino de todo jeito, senão ele se rebela, senão ele faz beicinho, senão ele se joga no chão e não pega nenhuma pancada. Oh, não pode. Mas não pode bater, né? Mas ele não faz nada para agradar a Deus. Ele não faz nada para agradar o pai. Meus irmãos, nós somos parecidos com Caim. Nós às vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós, nós estamos dando dízimo, nós vemos aqui, nós louvamos, nós cantamos e a gente quer exigir algo de Deus. Deus não pode ser comprado, meus irmãos. Nosso comportamento é parecido. Deus não é obrigado a aceitar o nosso louvor de qualquer jeito, sem qualidade. Ele não é obrigado. Nós é que precisamos seguir os parâmetros de Deus e não o contrário. Meus irmãos, mas apesar de tudo isso, apesar de todo esse pecado, de toda essa birra de Caim, Deus é misericordioso. Nós vemos isso no verso 7. Deus ensina e aconselha a Caim e nós aproveitamos o conselho de Deus. O texto diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus aponta aqui para Caim e diz assim: ei, você está errado, seu coração está errado, seu julgamento está errado, você está com falta de fé, sua conduta é tendenciosa ao pecado. E ele diz assim: ei, nós também, abandone o caminho mau. Ei, você, para ser aceito, precisa mudar. Ei, você precisa mudar. Você precisa parar de fazer o mal e fazer o bem. O Senhor Deus está nos dizendo aqui que existe uma responsabilidade nossa de fazer o bem. A responsabilidade de lutar contra o mal. E aí vejam o verso, a continuação diz assim, ó: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós precisamos lutar contra o mal, meus irmãos. Deus está nos dizendo que nós precisamos dominá-lo, que existe uma responsabilidade nossa por tudo isso. E eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era adolescente, não faz muito tempo. Eu não sou tão velho assim. Quando eu era adolescente, eu tinha um tio, ele já é falecido, e durante as férias ele convidava a nossa família para a festa de gado lá, para ferrar os bois lá que ele tinha. E aí, eu e meus primos filho dele, íamos atrás desse negócio de gado, derrubava os bezerros, e aí derrubava o bezerro e ferrava o bichinho, né? Com ferro quente. Eu olhava os meus primos lá, derrubando com a maior facilidade, os caras cheios de judô lá, as manhas, derrubava os bezerros, eles ficavam lá e metiam o ferro nos bichinhos. Eu, da cidade, isso é moleza. Vou dominar esse bezerro. Eu não vou contar o resto da história para não passar vergonha. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Para mim, foi muito difícil dominar aquilo que eu não estava treinado para fazer. E como é que nós treinamos vencer o mal? Treinando. E como é que a gente treina? Orando. Orando para quem? Para Deus. Buscando de todo o nosso coração. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos dominar o mal. Deus estava, meus irmãos, aqui ensinando pessoalmente a Caim, aconselhando ele, mostrando que o pecado estava à porta. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, o pecado à porta. Se vocês olharem as portas, elas têm uma espessura muito fina. Se eu trouxer isso para filmes, e novamente a gente fala sobre filmes, a gente vê aqui
algum animal, às vezes, correndo atrás de alguém nos filmes, e ele se esconde atrás da porta, e o animal fica do lado de fora, e a pessoa que está sendo perseguida fica encostada na porta. Não é assim? Ou então Jason, né? Quem gosta de filme de terror. Não, Jason não é uma boa ideia, porque Jason, tu pode correr o que for, Jason vai sempre te perseguir e te achar. Mas sim, a espessura da porta é muito fina. E é isso que o texto está dizendo aqui, meus irmãos. Se nós tivermos a ação de abrir a porta, aquele mal, aquela coisa vai nos pegar. E o que é aquela coisa? O texto responde aqui: o seu desejo mal. No caso de Caim aqui, o desejo mal dele era matar o irmão, e a gente já sabe disso. E eu pergunto, qual é o seu desejo mal? Qual é o nosso desejo mal? O que é que nos perturba? O que é aquilo que, se a gente vacilar e abrir a porta, vai nos alcançar? Nós precisamos, seja lá o que for, eu não quero que vocês se confessem para mim, mas seja lá o que for, nós precisamos dominar. E a gente só consegue dominar através da busca de Deus, através da busca do Espírito Santo. E eu vou concluir, meus irmãos. Eu tenho uma boa notícia para nós. Jesus Cristo, quando Ele ascendeu aos céus, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos instruir. Sim ou não? Sim. Caim, ele não tinha essa exclusividade, não foi só Caim que foi instruído por Deus. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, Ele habita em nós. Quando os desejos maus, meus irmãos, estiverem batendo na porta, nós podemos recorrer ao Espírito Santo em oração. Ele pode nos ajudar a dominar esses desejos maus que estão contra nós, como o texto diz, e impedir que nós hajamos, impedir que a gente abra aquela porta, impedir que nós sejamos tomados pelo mal. A palavra de Deus aqui, ela nos repreende e nos aconselha, e toda essa palavra, meus irmãos, ela não está longe, ela está em nossas mãos, é a Bíblia Sagrada, ela nos repreende, ela nos ajuda, ela nos auxilia a encontrar Deus. Está aqui à distância das nossas mãos. Todo esse conhecimento, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, vocês podem ter essa mesma informação. Eu não inventei nada da minha cabeça, está na Bíblia. Basta você parar com tempo com o Senhor, orar ao Espírito Santo para que Deus te ilumine, nos ilumine. Nós teremos as mesmas informações. Basta nós querermos, basta nós buscarmos de todo o nosso coração. O texto aqui, meus irmãos, está dizendo essa noite que nós precisamos mudar, nós precisamos ler a sua palavra, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a Deus, com o nosso coração sincero, tentando, através do Espírito Santo, dominar esse pecado, buscando a palavra de Deus. Precisamos melhorar o nosso louvor, precisamos melhorar a nossa adoração, precisamos mudar de dentro para fora. Precisamos dar uma oferta melhor, meus irmãos, a Deus, para que a oferta seja aceita. Meus irmãos, como nós falamos, nós estamos num novo começo, um ano novo, um novo ciclo. Muita gente fica dizendo, agora em janeiro eu vou começar a ir para a academia, agora em janeiro eu vou mudar minha alimentação, agora em janeiro eu vou fazer caminhada, eu vou começar a correr no base runner, eu vou começar a andar de bicicleta de novo. Que tal a gente dizer, a partir de agora eu vou ter mais tempo de qualidade com Deus? Que tal a gente começar a pensar assim e realmente fazer isso? Nós precisamos, meus irmãos, assim como Adão e Eva se arrependeram, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar a Deus com sinceridade, mudar o nosso coração, para que sejamos aceitos por Deus. O Senhor Deus está dizendo, meus irmãos, que nós temos responsabilidade em fazer o bem. Abel, ele foi considerado justo pela sua oferta, ao trazer uma oferta perfeita que agradou a Deus. Nós somos justificados pela fé na oferta perfeita que agradou a Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo é aquele que a Bíblia diz que somente através dele que podemos oferecer continuamente um sacrifício de louvor aceitável a Deus para que tenhamos a vida eterna. Meus irmãos, busquemos
a Jesus. Busquemos enquanto ainda há tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mudança, Senhor, realmente. Nós queremos entregar um louvor melhor a Ti. Te buscar, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Oferecer nossas melhores ofertas. Orarmos sem pressa. Conversarmos contigo, ter relacionamento, Senhor. Te buscamos essa noite, Pai Todo-Poderoso, e te pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, assim como o Senhor perdoou Adão e Eva. Senhor, nós queremos oferecer uma oferta justa a Ti, como Abel ofereceu. Nós queremos estar aqui de joelhos, te buscando, dizendo que o Senhor é nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso provedor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, porque Tu és nosso Deus, o único Deus que merece ser louvado, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso e nós Te agradecemos por tudo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, através da Tua palavra. Que ao lermos a Tua palavra possamos entender, conhecer mais de Ti, aprender mais de Ti. Que a Tua palavra se revele em nós, Senhor. Nós Te agradecemos por mais esse dia. E Te pedimos que essa semana seja uma semana diferente. Que assim como o verso 1 do capítulo 4 diz que nós precisamos mudar, que houve mudança, que Eva disse que graças a Ti ele teve um varão. Nós queremos dizer graças a Ti podemos Te louvar. Graças a Ti, Senhor, Tu és o nosso Senhor. Graças a Ti podemos reconhecer que Tu és Deus em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um de nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus.